Sistema de Saúde do Brasil, uma marcha lenta em direção ao progresso por Janice Andresen. Com mais de 200 milhões de cidadãos em 8 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil é um dos maiores países do mundo e o mais desafiador quando se trata de prestação de cuidados de saúde. Apesar de ser uma potência global em muitos aspectos, ainda está engatinhando no que diz respeito à saúde. O direito constitucional de assistência médica universal e gratuita é incrivelmente progressivo, mas a implementação desse objetivo elevado foi agravado por medidas de austeridade, instabilidade política, altos índices de pobreza e uma pandemia global. No entanto, a melhoria dos resultados de saúde no Brasil indica que um futuro brilhante está no horizonte, incluindo várias oportunidades para empreendedores interessados em navegar na complexa dinâmica da saúde pública em um mercado emergente. Como membro do programa Cornell Executive MBA, MS in Healthcare Leadership e do Cornell's Energy Markets Institute, considero extremamente gratificante estudar a economia da saúde no Brasil e os sonhos de um futuro melhor. Contexto histórico: a saúde no Brasil é dividida entre dois sistemas distintos, público e privado, e ambos deixam muito a desejar. O Sistema Único de Saúde, SUS, instituído em 1988 pela Declaração da Saúde como Direito Humano na nova Constituição Federal, enfatiza a importância do acesso, da não discriminação e da igualdade de todos em um ecossistema de saúde integral. Os princípios do SUS são aplicados pelo Comitê Nacional de Saúde, CNS, mas, em última análise, executados regionalmente por meio do federalismo cooperativo. Independentemente da região, a saúde deve ser gratuita e disponível para todos, representando um enorme ônus financeiro e de implementação para o Estado para 75% da população que utiliza a opção pública. Grátis, neste caso, significa que não há provisões de compartilhamento de custos para serviços básicos, como preventivos e imunizações, já que, em última análise, são as receitas fiscais que financiam a opção pública. Com uma parcela tão substancial da população coberta pelo SUS, mas apenas 8,3% do PIB gasto, muitos que esperam por um serviço superior recorrem a planos privados. Qualquer parcela da assistência prestada com recursos públicos a beneficiários privados deve resultar em ressarcimento ao SUS, apenas encarecendo ainda mais os custos desse grupo. Esta é uma prática comum, dado que a barreira entre os setores inclui a incapacidade de compartilhar registros médicos. Uma recessão severa em 2014 e anos de agitação política, incluindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016, resultaram em alto desemprego, além de políticas de austeridade instituídas pelo governo prejudiciais e profundamente impopulares, limitando os gastos gerais e cortando programas como a vigilância de doenças. O desemprego resultou na diminuição das receitas fiscais e na queda das contribuições federais para os gastos com saúde, apenas perpetuando o ciclo ainda mais. O setor privado passou por reformas ao longo do tempo, particularmente em 2000 com o estabelecimento da Agência Nacional Reguladora de Planos e Seguros Privados de Saúde, ANS, que instituiu planos de seguro privado regulamentados pelo governo para 25% dos cidadãos optantes por opções do SUS. Como resultado, a proporção de cidadãos que optam por opções privadas aumentou. Como nos Estados Unidos, o seguro baseado no empregador domina o mercado. Este sistema é o segundo maior do mundo em número de beneficiários. Embora os hospitais do setor privado sofram de alguns dos mesmos problemas de qualidade, levando a longos tempos de espera, eles tendem a ser muito menos focados em cuidados primários e atender especialistas.
Em última análise, os beneficiários de planos privados pagam um preço exorbitante, com pagamentos diretos representando a maior parte do gasto total do setor, desviado para produtos farmacêuticos, apesar da consolidação e economias de escala em meio ao crescimento do uso de medicamentos prescritos. Caso algum beneficiário do SUS optasse por utilizar serviços privados, este não estaria coberto, apenas reforçando a barreira entre os dois setores, o que parece trazer mais prejuízos do que benefícios. Desafios da sustentabilidade financeira. Vários fatores indicam possíveis problemas no horizonte para a sustentabilidade financeira desse sistema, com uma infraestrutura baseada na atenção básica SUS ou hospitalar particular. Pouco se discute sobre geriatria e cuidados de longa duração, um problema significativo para o envelhecimento da população brasileira e que já vem causando imensos aumentos em custo e outros desafios em todo o mundo, no Japão e na China, por exemplo. Para um sistema público financiado principalmente por meio de receitas fiscais, uma população que envelhece rapidamente significa mais reduções nas receitas que, de outra forma, poderiam ser usadas para fazer os investimentos necessários para gerenciar os custos. Outros fatores atuais que aumentam significativamente os custos incluem, mas não estão limitados a procedimentos desnecessários, modernização da rede de saúde e má organização, resultando em uma má alocação de recursos. Além disso, o aumento de doenças transmitidas por vetores e a pandemia de Covid-19 estressaram ainda mais a infraestrutura de saúde, tanto pelo custo dos cuidados quanto pela perda de receitas fiscais devido ao aumento do desemprego e à perda de produtividade. Nos últimos 20 anos, o gasto com saúde per capita aumentou e o nível de gastos municipais aumentou, enquanto os gastos federais caíram lentamente à medida que os recursos são transferidos para outros lugares, para encargos da dívida e programas de direitos, por exemplo. Em comparação com outros países da América Latina e de renda média alta, o Brasil gasta menos com saúde e tem alguns dos maiores custos diretos para seus cidadãos. Por causa disso, soluções precisam ser implementadas antes de quedas adicionais previstas no financiamento federal, já que estados e municípios individuais não podem arcar com mais restrições de recursos. Em particular, as medidas de austeridade de 20 anos devem ser revogadas e substituídas por formas mais direcionadas de reduzir os gastos gerais, idealmente por meio de melhores resultados e redução da ineficiência. A marcha para o progresso será, sem dúvida, dificultada por crescentes dificuldades econômicas, mas encontrar formas de melhorar as fontes de financiamento para o setor público e criar uma opção privada mais robusta acabará por significar melhor atendimento e redução do custo total do SUS. Oportunidades de retornos atraentes por meio de investimentos em saúde pública. Existem oportunidades substanciais para a contenção de custos e melhores resultados de saúde em toda a população, bem como oportunidades econômicas para investidores governamentais e privados, apesar das restrições estabelecidas pela Constituição Federal. Vários mercados em crescimento são evidentes, como saúde digital, telesaúde, por exemplo, e produtos farmacêuticos. Embora nenhum pareça igualar o crescimento de dispositivos médicos, estimado em mais de 14% em 2018, superando com folga o crescimento geral dos gastos com saúde. Embora esse crescimento não seja exclusivo do setor privado, o efeito positivo nos resultados de saúde foi ofuscado pelo excesso de colocação e utilização ineficiente em ambos os sistemas. Devido à natureza isolada dos sistemas público e privado, os sistemas de registros médicos eletrônicos, EMR,
representam um dos maiores desafios e oportunidades para reduzir os custos crescentes devido à ineficiência. Esforços significativos devem ser feitos para garantir o uso significativo, não apenas a colocação do sistema. Apesar da utilização significativa, com 81% relatando o uso de EMR em 2017, a falta de comunicação entre os sistemas público e privado resulta em testes e procedimentos redundantes. Além disso, as estatísticas de alta utilização provavelmente não refletem o grande número de pacientes rurais sem acesso a provedores mais sofisticados. Também não refletem qualquer utilização real de dados de EMR para melhorar a produtividade e os resultados. Reduzir o desperdício ou evitar erros, para citar alguns benefícios comuns a países com uso eficaz de EMR. Com base nisso, uma das maiores oportunidades de negócios é também aquela que pode estabilizar o SUS. A expansão de seguradoras privadas que incentivem adequadamente os provedores a alavancar tecnologias de diagnóstico e EMRS para focar com eficiência na apresentação e tratamento oportuno. A aquisição da seguradora Amil Participações pelo United Health Group por 4,9 bilhões de dólares e da Notre Dame Intermédica pela Bain Capital por 620 milhões de dólares na última década são fortes indicadores da oportunidade que existe no altamente fragmentado mercado de seguros privados do Brasil. As 7 maiores seguradoras cobrem apenas 29% dos beneficiários e os maiores, menos de 8%. Se os dados de EMR e automação da prática puderem ser aproveitados adequadamente, existe uma oportunidade significativa para diminuir o custo do atendimento, reduzindo serviços desnecessários, que sem dúvida estão aumentando com o aumento na colocação de equipamentos de diagnóstico. Isso é semelhante a como a Optum, uma subsidiária do United Health Group, que é uma grande administradora de benefícios farmacêuticos, opera clínicas nos Estados Unidos. Laboratórios de diagnóstico clínico também apresentam uma oportunidade, devido às altas margens, e como evidenciado pela significativa atividade de MA. Em conjunto com o uso adequado de EMRS, os testes de diagnóstico em geral têm o potencial de reduzir drasticamente os custos de saúde a jusante, identificando situações de saúde emergentes desde o início, desde que a superutilização seja evitada, dado que é improvável que recursos adicionais sejam disponibilizados em breve devido a uma economia desafiadora. Aumentar a eficiência é fundamental. Se o Brasil quiser continuar com sua tendência de resultados de saúde favoráveis e emergir como líder na América Latina, medidas de austeridade não são a resposta. Aproveitar a tecnologia para identificar áreas de ineficiência, colocar mais população para trabalhar em empregos de alta qualidade, atrair mais cidadãos para o mercado de seguros privados por meio desses empregos e atrair novos investimentos internacionais é a melhor maneira de reverter as tendências econômicas prejudiciais que afetam a saúde. Com base nisso, uma das maiores oportunidades de negócios é também aquela que pode estabilizar o SUS, a expansão de seguradoras privadas que incentivem adequadamente os provedores a alavancar tecnologias de diagnóstico e EMRS para focar com eficiência na apresentação e tratamento oportuno. A aquisição da seguradora Amil Participações pelo United Health Group por 4,9 bilhões de dólares e da Notre Dame Intermédica pela Bain Capital por 620 milhões de dólares na última década são fortes indicadores da oportunidade que existe no altamente fragmentado mercado de seguros privados do Brasil.
As 7 maiores seguradoras cobrem apenas 29% dos beneficiários e os maiores, menos de 8%. Se os dados de EMR e automação da prática puderem ser aproveitados adequadamente, existe uma oportunidade significativa para diminuir o custo do atendimento, reduzindo serviços desnecessários, que sem dúvida estão aumentando com o aumento na colocação de equipamentos de diagnóstico. Isso é semelhante a como a Optum, uma subsidiária do United Health Group, que é uma grande administradora de benefícios farmacêuticos, opera clínicas nos Estados Unidos. Laboratórios de diagnóstico clínico também apresentam uma oportunidade, devido às altas margens, e como evidenciado pela significativa atividade de MA. Em conjunto com o uso adequado de MRS, os testes de diagnóstico em geral têm o potencial de reduzir drasticamente os custos de saúde a jusante, identificando situações de saúde emergentes desde o início, desde que a superutilização seja evitada. Dado que é improvável que recursos adicionais sejam disponibilizados em breve devido a uma economia desafiadora, aumentar a eficiência é fundamental. Se o Brasil quiser continuar com sua tendência de resultados de saúde favoráveis e emergir como líder na América Latina, medidas de austeridade não são a resposta. Aproveitar a tecnologia para identificar áreas de ineficiência, colocar mais população para trabalhar em empregos de alta qualidade. Atrair mais cidadãos para o mercado de seguros privados por meio desses empregos e atrair novos investimentos internacionais é a melhor maneira de reverter as tendências econômicas prejudiciais que afetam a saúde. Consolidar seguradoras privadas e usar dados para evitar o desperdício, ao mesmo tempo em que incentiva o uso de serviços preventivos. São formas de ajudar a fazer a diferença, embora muito mais precise ser feito para manter viva a visão ambiciosa do Brasil. Sobre Nick Mitilenes, MBA, MS21. Nick Mitilenes é aluno da classe Executive MBA, MS em Healthcare Leadership de 2021 e membro do Emerging Markets Institute. Ele é presidente da Eurofins NTD Genetics, um laboratório de genética clínica e subsidiária da Eurofins Scientific, líder global em serviços de testes laboratoriais. Nick é bacharel em Biologia Molecular pela Colgate University, diplomado em Gerenciamento de Laboratório, American Society for Clinical Pathology. Seus interesses acadêmicos incluem política e gestão de saúde, medicina laboratorial, estratégia competitiva e inovação em saúde.